Durante um tempo, eu iniciei uma faculdade de engenharia civil. Eu fui até o 3º semestre, estava indo até bem, mas eu tive, infelizmente, problemas pessoais e tive que abandonar o curso, deixar o curso. A princípio, quando eu entrei no curso, eu até pensei que eu estava arrebentando, porque eu estava muito tempo sem estudar, e eu fui terminar o 2º grau, eu parei na minha fase ali mais adolescente, eu parei no 2º do 2º, né? Aí tem um 3º grau e você poder fazer ali um curso superior. E há muito tempo eu estava sem estudar, e eu voltei, eu fiz um programa do governo EJA para terminar o 2º grau dentro de um ano, ainda que faltasse o 2º e o 3º, e eu consegui terminar aí dentro de um ano, todo o 2º grau. No outro ano, eu fiz um vestibular para uma faculdade particular, bem conceituada aqui no Distrito Federal, não quero falar o nome porque eu não quero expor e etc e tal, mas que fique de exemplo para todos. Então eu fiz ali o vestibular, entrei e me senti o Einstein. Falei, poxa, eu tô há maior tempo sem estudar e etc e tal, e fiz um vestibular para engenharia e consegui entrar. E eu sempre gostei muito de exatas, sempre fui muito bem em matemática quando eu estudava. E ali, desenvolvendo o curso e aquela coisa toda, eu percebi que a galera que estava ali, a maior parte, não estava capacitada para tal. E aquilo ali trazia muitos problemas. Por quê? Porque o professor estava ali explicando os cálculos e etc. E os alunos não compreendiam assuntos de 1º e 2º grau. Pitágoras, equação do 2º grau, outras coisas mais. E o professor tinha que voltar no 1º grau, no 2º grau. E o curso de engenharia não é para você voltar para trás, é para você ir para frente. É dali para frente, não dali para trás. As pessoas já têm que chegar ali já com essas bases fortes. E eu bem, tranquilo, né? Sempre gostei de matemática, para mim não tinha bicho de 7 cabeças nenhuma. Tanto é que pessoas que nunca tinham parado de estudar, jovens, bem mais jovens do que eu, eles, Wesley, você entendeu? Eu falei, entendi. Como é que faz, Wesley? É assim, eu ensinava eles na classe sobre os cálculos. Infelizmente, engenharia, medicina, você tem que estar estudando o dia todo, até para você não esquecer. Então, trabalhando, eu não tinha como treinar aqueles cálculos e fazer tantos exercícios. Então, realmente, quando chegava o dia da prova, às vezes eu esquecia. Mas se eu tivesse tempo para estudar, ficar estudando, eu não iria esquecer. É porque eu estava trabalhando e não tinha como eu desenvolver ali a matéria como o curso exige. Mas tinha jovens ali, por exemplo, se o professor deu a matéria ali, depois ele já desse a prova, com certeza eu ia tirar a nota mais alta. Tanto é que quando eu tirei nota baixa, os alunos falaram, poxa, se o Wesley tirou nota baixa, o que será de nós? Então, só para vocês entenderem a minha compreensão do assunto. Eu compreendi o que o professor estava falando ao ponto de ensinar os outros. Pessoas que nunca pararam de estudar, vieram até de escolas particulares. Se eu estivesse estudando no meu nível médio e dali eu já fosse para a faculdade de engenharia, eu seria o mais top dos alunos ali. Porque eu, com o tempo todo sem estudar, fiz um 2º grau num programa do governo EJA. Pra você passar de um ano. Na realidade, eles te jogam, eles te passam praticamente. E ainda conseguia desenvolver a matéria lá, entender para explicar para os outros alunos. Então imagine se eu tivesse estudado na minha época certo, eu não tivesse parado e entrado no campo de exatas, de engenharia civil, economia, etc., qualquer outra coisa nessa área. Eu teria prosperado na época em si. Então, eu compreendi a matéria, eu entendi a matéria, mas os alunos ali não entendiam a matéria. O professor, ele ficou irritado. Ele ficou bastante irritado lá, porque uma hora lá ele estourou. Ele falou que não poderia ficar voltando no 1º grau. Ele não poderia ficar voltando no 2º grau. Aquelas coisas que ele estava ensinando lá, a filha dele de 11 anos sabia. A filha dele de 11 anos sabia como é que ele estava no curso de engenharia e não sabia as coisas do 1º grau, do 2º grau, que ele teria que ficar voltando. Não, vocês têm que dar um jeito, vocês têm que estudar, vocês têm que se aprofundar no assunto. Eu não posso ficar voltando aqui lá no 1º grau, na 5ª série. Então, muitos alunos ali perceberam que ali não era a pegada deles. Eles não tinham capacidade para desenvolver a matéria. Eles não tinham as bases suficientes para suportar os cálculos. Quando você faz uma estrutura, tem uma matemática, tem um cálculo que você faz para que suporte a estrutura, para que a base suporte a estrutura. Se você errar nesses cálculos, a base pode cair.
Então essas pessoas, elas não tinham base, elas não fizeram cálculo do curso dentro desse contexto. Então eu percebi que aquela prova ali, para se entrar naquela faculdade ali, ela foi insuficiente para discernir a capacidade dos Taura, mas no contexto de ganhar grana. Porque a maioria dos alunos que estavam ali, alguns pareciam que não sabia nem o que era, não sabia multiplicar e dividir. Então, algumas pessoas, elas querem falar sobre adestramento, condicionamento, vínculo com o dog no contexto da humanização. Eu já percebo que essas pessoas, elas não têm como elas compreender muitas vezes aquilo que falam. E eu mandando vídeos, explicando o conteúdo para a pessoa, e a pessoa ainda querendo me ensinar, querendo me convencer que aquilo que estou falando é errado. E eu mandando vídeos para a pessoa, mostrando que aquilo que eu estou falando é a verdade, e a pessoa não tem esta obra, não tem um dog adequado. Eu desafio qualquer pessoa aí, dentro do contexto da humanização, me mostrar um dog, né, condicionado, adestrado, educado. Não existe. Não tem como você condicionar um dog à obediência no contexto humanizado. É o contrário. É o dono que está sendo adestrado pelo dog. Ou no exercício que você quer aplicar o dog, seja um exercício psicológico ou seja um exercício físico. Baruque, atenção! Senta. A atenção é para ele parar. Como eu já disse, eu tenho um comando do cachorro parar a sua movimentação. Ele pode estar onde estiver. Aí a pessoa vai e me pergunta: como é que eu faço para o cachorro parar onde ele estiver? Sendo que eu acabei de dar uma explicação como essa. Livre. Tô falando que esse barulho que é top. Deus permitir, da próxima vez eu vou trazer uma bolinha.
Sai, 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 sai. Situação adversa. Eu não vou deixar o Baruque machucar uma cachorrinha daquela ali, né? Que tá ali em defesa e fazendo a sua guarda ali, né? Agora poderia ter sido um cachorro mais robusto, né? Um pitbull, um rottweiler, um mestiço. Então a gente tem que estar ligado, né? E com o manejo adequado para a situação.